Chegamos, segunda-feira, retomamos as sabatinas Guará. A TV Guará faz questão de convidar todos os candidatos. Queremos ouvir o que cada um tem a dizer. Aqui é um espaço aberto para o diálogo, para que as pessoas se apresentem com um tempo justo, que possam defender suas posições e as suas propostas. Hoje, nós recebemos o candidato a prefeito de São Luís, Iglesio Moisés, que tem 39 anos de idade. É médico, professor universitário. Foi candidato a vereador em São Luís em 2012, obtendo 1.432 votos. Em 2014, ficou como suplente de deputado estadual pelo PT, com 16.032 votos. Em 2013, assumiu a direção do Hospital Djalma Marques, o Socorrão. E em 2018, foi eleito deputado estadual. Candidato Iglesio Moisés, obrigado por ter tirado um tempo na sua agenda e seja muito bem-vindo às Sabatinas Guará. Obrigado, quero me dirigir a você que me assiste agora para agradecer a audiência, agradecer a oportunidade de ser entrevistado aqui na Guará, que é uma emissora que temos grande respeito, e aproveitar a oportunidade para falar um pouco das propostas que nós temos para São Luís, na perspectiva de falar a verdade, coisa que tem assustado os adversários, que inclusive tem tentado criar de maneira reiterada uma narrativa de que a nossa candidatura é inviável, sendo que após vencermos os 3 debates, na TV Bandeirantes, na Meio Norte e no Portal Imirante, o nosso nome cada vez mais tem crescido. Mas, pasme você, nas pesquisas que eles têm contratado até agora, a gente já chegou a 3% em algumas pesquisas, estão praticamente nos zerando. Então, é o paradoxo da política maranhense, que a gente vai ter o prazer de desconstruir hoje nessa entrevista. Muito bem, Felipe Clã, começamos com você. Já que lhe batem tanto, candidato, vamos então entender que o senhor Felipe, perdão. Eu cometi um equívoco hoje e esqueci de apresentá-los. Fazem parte da nossa Sabatina Guará, Felipe Clã, colunista de O Imparcial e apresentador de Os Analistas, Adalberto Júnior, coordenador de jornalismo da Rádio Universidade, emissora irmã da TV Guará, e Marcos Saldanha, professor de História, jornalista e comentarista de política desta emissora. Perdão, Felipe, mais uma vez, e tome a palavra. Tranquilo. Então, candidato, vamos tentar entender. O senhor é médico, o senhor já passou pelo Socorrão, o senhor trabalha no Socorrão, o senhor trabalha no Hospital da Mulher. Nenhum candidato até agora conseguiu mostrar como vai resolver o problema da saúde de São Luís. Todos vocês só sabem criticar a saúde de São Luís. Nenhum trouxe números, nenhum trouxe saldos que sobrassem, nenhum trouxe a gestão. Qual é a sua proposta concreta para mudar a dor do povo de São Luís? Primeira coisa, eu acho que a afirmativa do Clã é extremamente injusta e só mostra que ele não se aprofundou no nosso plano de governo, que, por sinal, tem praticamente 70 páginas, e você que me assiste agora, se você puder vê-lo em iglesio90.com.br, você vai ver que é maior do que o plano de governo de todos os outros candidatos, somando todas as áreas. Eu estou falando só de saúde do nosso. A gente faz uma descrição detalhada do orçamento da saúde, apresenta propostas concretas no decorrer e vamos isolar em 3 pontos. O primeiro ponto é o da atenção básica. O segundo ponto que a gente tem é da questão da marcação de consultas, exames e cirurgias. E o terceiro ponto do atendimento de urgência e emergência. Nós temos que, a partir desses 3 pilares da saúde do município, atacar cada um. O recurso, por exemplo, hoje da atenção básica, as pessoas não sabem, muito provavelmente o Felipe não sabe, porque tem essa tendência sempre de querer generalizar a crítica dele, não sabendo que há diferença. Eu sou médico, eu tenho 23 anos de cirurgias nessas mãos aqui, nos pacientes do SUS. Eu sei o que o sistema de saúde de São Luís precisa. Quando eu fui diretor do Hospital Socorrão, eu peguei um hospital que faltava comida, que atendia 6 mil pacientes por mês, que faturava R$1.100.000. Em 6 meses, nós aumentamos o faturamento do hospital para que ele se pagasse
em 23%, nós aumentamos o atendimento de 6 mil para quase 10 mil atendimentos, porque nós aumentamos a confiança no hospital, nós deixamos projetos de UTI, coisa que não se faz aqui em São Luís no período de 6 meses, é deixar um projeto arquitetônico pronto. Nós conseguimos desapropriar um terreno de quase 3 mil metros quadrados de área e desapropriado este terreno para que fosse uma extensão do hospital. Então nós sabemos o que fazer, sim, pela saúde de São Luís, e sob nenhuma hipótese nós vamos aceitar essa pecha de que não apresentamos números. Números nós temos na ponta da língua. O que está faltando é a experiência dos candidatos na questão da saúde. Tem muita gente aí que está falando besteira. Tem candidato que o Felipe faz torcida, que está dizendo que vai fazer a ampliação da assistência em saúde da família até 75%. Força Municipal de Saúde, que foi um projeto falido do governo do estado do Maranhão, o molde da Força Estadual de Saúde. Está querendo trazer para cá, para São Luís, e não vai funcionar. Não funciona porque não sabe do que está falando e não sabe o que vai fazer. É um Ctrl-C, Ctrl-V de propostas. Tem um que é o candidato do vice-governador Brandão, que está dizendo que vai pagar a tua consulta na rede particular, não sabendo ele que o município, Clã, você que gosta de números, gasta 131 milhões de reais por ano aqui com procedimentos ambulatoriais e consultas, e que apenas, Geraldo, 18% dos procedimentos são realizados por prestadores privados. A gente gasta 60% do recurso com 18% dos prestadores. Se isso não é uma incongruência, vamos dar mais dinheiro para empresário? É isso que o candidato está falando? Fala porque não tem conhecimento de causa, e nós vamos mostrar isso porque somos a melhor opção para São Luís. Candidato, eu vou tomar a palavra, gente, depois eu passo para você, só porque eu quero continuar nesse assunto. Uma coisa que eu acho muito indigna para um ser humano, candidato, é você ter que amanhecer, às vezes passar noites em filas para conseguir uma simples consulta. Pior ainda, às vezes essas pessoas começam um procedimento, às vezes para cirurgias de alta complexidade, e fazem o pré-operatório e esses exames vencem e eles não conseguem marcar a cirurgia. É possível resolver isso? Geraldo, parece que tu leste o nosso plano de governo, porque esse é o projeto que a gente chama de fila única do SUS. Ele foi um projeto que não foi criado da minha cabeça, isso aqui, Adalberto, eu não tirei da minha cabeça, uma iniciativa que iniciou em Porto Alegre. O que é que aconteceu? As unidades de saúde de Porto Alegre, elas têm um sistema em comum. O paciente que dá entrada, por exemplo, se fôssemos transpor para a realidade daqui, no Hospital da Mulher, o pré-operatório que faz no Hospital da Mulher, vale para o materno infantil, quando surge a vaga lá. Isso vale para o procedimento cirúrgico e para o exame de alta complexidade. É uma das primeiras coisas que a gente vai fazer aqui em São Luís, porque é barato. Sabe o que é o custo disso? Organização de serviço. Eu estou vendo muito candidato falar em terminal de integração para marcar consulta, construção de não sei quantas clínicas da família, situações que deram certo em cidades como Jundiaí, por exemplo, que tem aproximadamente ali 60% da população usuária de plano de saúde. Cidade que tem 350 mil habitantes, nós estamos falando de uma cidade de 1.100.000 que faz atendimento para 1,5 milhão de pessoas. A gente não pode transpor modelos de cidades, modelos que não nos pertencem. É tipo tu querer adotar para a tua casa a solução do vizinho, só que a casa do vizinho, a piscina dele é dentro de uma mansão, e a tua casa tem 2 quartos. Não vai servir para colocar a tua piscina ali. Marcos Saldanha. Candidato, ainda na saúde, eu acho que o senhor tem muito a contribuir nesse debate, e é o debate da vez. Quer dizer, o prefeito que assumir a gestão vai pegar uma cidade ainda com a questão da Covid, e o pós-Covid também vai ser extremamente complicado. Também vejo muito candidato prometendo aí construir, reformar, ampliar unidade básica de saúde, e a gente sempre fica pensando como. Por outro lado, a unidade básica de saúde é ligada ao SUS, o governo federal pode construir, mas precisa ter um aumento de pessoas, por exemplo, o cartão do SUS. E muita gente não tem um cartão do SUS, por exemplo. Ele sequer tem um cartão do SUS. Então, às vezes, o cara promete que vai fazer uma nova unidade, quando ele tem que pensar, na verdade, como é que faz o cara ter cartão do SUS e passar a usar o SUS se ele não confia no sistema. Como é que o senhor está pensando aí essa questão de conseguir ter mais unidades ou melhorar o que tem? Como é que é a sua visão sobre a unidade básica de saúde, por exemplo? Olha, nós temos um problema na atenção básica de São Luís, qual que é? Nós temos cobertura de 39,08% aqui, são 125, 126 equipes de saúde da família, apenas 23, 24 equipes de saúde bucal. Aproximadamente o da saúde bucal
para a gente não dar um número fechado. Mas o que acontece? É baixa a cobertura. E nós temos 94% da população de São Luís usuária do Sistema Único de Saúde. É um número que gira em torno de 94%. O que eu quero dizer com isso? Tem muita gente que não tem um médico perto da sua casa. Isso é um problema que ele afeta tanto a saúde, mas se você for pensar, ele é um problema de mobilidade também, porque a pessoa, para ter atendimento, ela tem que pegar um ônibus. E aí, quando a gente vai para o macrodado em São Luís, nós temos 660 mil pessoas em São Luís que recebem até um salário mínimo. 66, quase... Você percebe a quantidade de 1 milhão e 100, 660 mil pessoas aqui ganham até um salário mínimo. É gente que não tem a comodidade de se dispor a pagar R$ 3,70 para ir, R$ 3,70 para voltar tão fácil. Primeira coisa que a gente vai fazer na prefeitura, um recurso que é pequeno, isso não vai custar R$250 mil por mês para a prefeitura, de acordo com a expectativa de impacto financeiro que a gente tem, é o programa Venha Bem. Paciente de baixa renda, beneficiário do Bolsa Família, em dia de consulta, ele não paga a passagem. Como é que vai ser feito isso? Interligação do sistema. Semarc com o sistema da SMTT que joga para o bilhete único do SET. Naquele dia, ele não paga passagem. Isso é maravilhoso porque eu sou profissional de saúde. Quantas vezes eu não tive pacientes que chegaram para operar e muitas vezes perderam até o dia da cirurgia porque não tiveram a passagem para ir. Você não tem o dinheiro da passagem muitas vezes aqui na cidade de São Luís. E como a perspectiva da nossa prefeitura, do nosso mandato, a partir de 1º de janeiro de 2021, quando eu for prefeito de São Luís, vai ser uma perspectiva de mandato voltada para as pessoas. Não para a classe política como tem hoje em dia, que as 4 principais candidaturas todas fazem parte de projetos alheios para 2022. Cada um tentando puxar a paternidade do governador, um querendo ser o candidato do Bolsonaro de maneira escondida, cada um com projetos que não são das pessoas. Você que me assiste agora, votando em Iglesias 90, você vai votar na candidatura que teve mais preocupação com o plano de governo. Basta comparar. Nós fizemos uma pesquisa intensa, tanto acadêmica quanto escutas com a população, para que a gente pudesse identificar os principais problemas e, a partir daí, construir as soluções necessárias para a gente reverter essa situação da cidade. Sabe por quê? Porque 2021 vai ser um ano difícil, mas a partir do momento que a gente consegue detectar o que tem sobrando na cidade, consegue enxugar aquela ultraestrutura, a gente consegue caminhar para fazer uma gestão que dê resultado de fato. Não na ponta da língua, como muitos estão fazendo, mas resultados reais. Não que a gente vá se envergonhar depois, mas que a gente vai ter orgulho da nossa cidade. Candidato, só um complemento, se você me permite. Pois não. É só um complemento nisso. É possível ampliar ou aumentar o horário das unidades básicas de saúde, só para reforçar? E mais, é possível, tem gente prometendo, é viável, é real, sair já da unidade com exame, fazer sangue, imagem, no mesmo lugar que vai? É possível, é real isso, é viável? Olha, vamos lá, vamos fazer um apanhado das propostas dos nossos adversários. Teve o candidato Neto Evangelista, falou na rádio que ia colocar um aparelho de ultrassonografia em cada uma das clínicas das unidades básicas de saúde de São Luís, para que a gestante possa fazer o seu pré-natal. Olha, o Neto, que é uma pessoa que eu tenho amizade com ele, mas não entende nada de saúde. Um aparelho como esse que faz Doppler, ele custa até R$400 mil. Não é um ultrassom simples. E um serviço de ultrassom, para você ter ele funcionando um turno numa unidade básica de saúde, ele custa 26 mil. Isso é quase o custeio de uma equipe toda. Ou seja, eles falam do que eles não sabem. Por quê? Porque soa como algodão doce no ouvido da população. Quando você tem uma situação dessa que a pessoa que mora ali no Polo Coroadinho, ela vai para a unidade básica de saúde, pensar que aquele ultrassom que ela sempre sonhou, ela vai fazer, ela vota. Só que na hora, o prefeito mentiu para ela vai ter o arrependimento 4 anos depois. A solução para isso qual que é? Nós fazermos uma meia descentralização. Onde? Nas unidades mistas a gente tem. É possível você fazer nas unidades mistas, que são poucas unidades comparativamente com as unidades básicas de saúde, polos, para realização de ultrassonografia. É uma estratégia que a gente chama de custo efetivo. O que ela custa, ela te entrega o resultado. Não gastar dinheiro público com isso. Sabe por quê? Porque quando você coloca um ultrassom desse e cai o aparelhinho que faz o ultrassom, é R$26 mil aquela peça e você tem que licitar. E além do ultrassom, você tem que ter o digitador, você tem que ter o técnico para te acompanhar naquilo ali. Não é só botar o aparelho de ultrassom, não é só contratar o especialista. Tem que entender de saúde para melhorar a saúde de São Luís. Adalberto Júnior.
Candidato, do seu plano aqui, realmente ele é um plano que explica, ele tem algumas explicações bem procedentes, enfim, tem o pé no chão, um dos planos que tem mais pé no chão, porque não fala tanto de construção e coisas que estão um pouco bem além das possibilidades lógicas que a gente tem na prefeitura hoje em dia, principalmente no ano que vem, que vai ser um ano de extrema austeridade. Mas aqui eu trouxe, tirando do seu plano, alguns tópicos que me fazem lembrar também a preocupação de Felipe Klan, que é muito procedente, Claro. principalmente no que diz respeito. O senhor diz aqui, redução de custos dos medicamentos, pregão eletrônico, redução da alíquota de ISS, para profissionais de saúde, e o outro que eu queria que o senhor destacasse, mas já falou, que foi justamente o programa Venha Bem, né, de transporte, de tarifa de transporte para consultas e exames, isso aí as pessoas que estão no Bolsa Família. Acima de tudo, o senhor vai precisar de uma equipe muito bem concatenada, Claro. Você não vai ter tantos recursos assim, enfim, você vai ter que Adalberto, aplicar em tecnologia também. Maravilha. Tua pergunta é excelente. Olha, você que me assiste agora, você sabia que na Secretaria Municipal de Saúde nós temos 598 cargos comissionados, além dos concursados efetivos. É uma estrutura administrativa perfeita para você contratar bons técnicos, para que a gente possa, inclusive, desenvolver sistemas de informação dentro da própria secretaria. Basta você querer fazer, basta você querer colocar quem tem formação no lugar do companheiro do partido, que as outras candidaturas estão cheinhas. Basta você colocar o melhor para fazer a gestão dentro da secretaria, ao invés de colocar o vereador que você fez o acordo para ele te dar os 2.000 votos na região dele. É assim, pessoal, que a gente vai mudar São Luís. Com ideias simples, mas acima de tudo fazendo gestão e não fazendo acordão, como está tudo planejado e planilhado devidamente nessas outras candidaturas. Quando a gente fala, por exemplo, de redução de ISS para profissionais de saúde, é porque dentro dos profissionais liberais hoje são os que mais pagam, mas também há uma sonegação. Por quê? Porque proporcionalmente é cara a tarifa. Então tem um teorema em economia moderna que a gente diz que a carga tributária, até um determinado ponto, ela é boa para arrecadação, mas quando ela passa, ela ultrapassa, ela começa a ser nociva, e é isso que é hoje. As pessoas, os profissionais de saúde, por conta da carga tributária ser alta, elas não querem emitir nota fiscal. E aí, a resultante é essa brincadeira, que é o ISS de São Luís. 505 milhões de reais arrecadados dentro de uma proposta orçamentária de 3,5 bilhões de reais. Portanto, a gente sabe o caminho, sabe o que precisa fazer e sabe quem a gente precisa cobrar. Hoje, apenas 200 empresas aqui em São Luís pagam 70% do ISS, o que é um grande absurdo. Primeira coisa que eu vou fazer, colocar um posto de arrecadação da Secretaria Municipal de Fazenda lá no Porto do Itaqui, onde mais produz riqueza, nós vemos todo dia ela sair da cidade de São Luís. É o preço do agronegócio, das commodities. A gente faz a nossa paradinha e volta já já. De volta com as Sabatinas Guará, começamos a semana recebendo o candidato Iglesio Moisés. Eu acho que tá bom de saúde, né, gente? Vamos para a gente falar mais de outros assuntos. Quando eu fiz a sua mini biografia, candidato, ali que voltamos a 2012, quando o senhor foi candidato a vereador, acho que uma das primeiras peças que apareceu pelas redes sociais foi a sua falinha em frente ao VLT. Foi. O VLT faz parte dos seus projetos de governo para São Luís? Olha, Geraldo, numa cidade em que a prefeitura investe apenas, de acordo com a peça orçamentária disponível, R$20 mil por ano em trânsito e transportes, para o sistema de transportes, para mim é até vergonhoso se eu fosse falar em VLT. O que a gente tem que mudar na cidade é a forma de ver o papel da prefeitura no sistema de transporte. E isso aí, ele agrega duas visões. Primeiro, a visão do sistema. Um sistema que tem ônibus em situações ruins, linhas de trânsito que não obedecem a um plano de mobilidade de fato desenhado por técnicos e sim por vereadores, de acordo com as comodidades e conveniências de cada um. E, além disso, o financiamento que não existe. Hoje, nós temos um sistema em que, de cada 10 passagens,
praticamente 4 são gratuidades. E pasme você, quem paga a gratuidade é você. Você que ganha de 1 a 3 salários mínimos, que é quem anda de ônibus em São Luís. Você que ganha pouco, paga a passagem de quem não pode pagar. E a mudança de paradigma é justamente nisso, o papel da prefeitura de fazer a sua parte. Se o prefeito ele coloca a canetinha dele para sancionar um projeto de lei da Câmara de Vereadores, não é justo colocar isso para quem ganha pouco pagar. O prefeito não sancionou? Ou ele não silenciou? Por que ele não tem a coragem de vetar se ele acha que não é possível para o município bancar? A prefeitura tem que fazer a parte dela, porque a população não aguenta. Hoje a gente vive o grande penhasco do transporte público. A gente não sabe se fica na ponta do penhasco ou se pula. Sabe por quê? Você aumenta a passagem, hoje você perde passageiro no sistema. Então, só vai dar certo no momento em que recuperarmos o transporte público. Como é feita essa recuperação? Com investimento. Investimento na frota, investimento na questão tarifária, investimento em corredores de transporte que são caros. A gente não vai poder fazer praticamente nenhum corredor de transporte no primeiro mandato. A gente vai precisar fazer faixas exclusivas para aumentar a velocidade dos ônibus, esses ônibus chegarem mais rápido, poderem fazer mais viagens, isso aí reduzir o custo operacional do sistema e a gente conseguir manter a passagem num preço mais justo. O outro ponto é a forma de ver a cidade. Hoje a gente tem uma forma de ver a cidade que vai na contramão do que a gente está vendo nas grandes cidades, nas cidades inteligentes, as chamadas cidades de até 15 minutos. Até 15 minutos a pessoa chegar de bicicleta, chegar caminhando. Os serviços públicos têm que estar mais próximos dos cidadãos e cidadãs. Por quê? Porque a partir daí a gente começa a fazer com que as pessoas não precisem sair da vizinhança para ter os serviços naquela região. A pandemia, ela teve um lado que foi positivo. E qual foi esse lado? A gente aprendeu que serviços remotos são possíveis. Por que não a gente avançar em polos da prefeitura pequenos mesmo, em que o cidadão vá e que ele tenha acesso por videoconferência a vários atendimentos de secretaria, para que a gente dispense aquela pessoa de procurar por ônibus, aqueles serviços. Tem tanta coisa que a gente pode fazer para fortalecer a vivência do bairro, e eu vou continuar essa palavra aí se vocês me abordarem sobre a habitação, que eu gostaria, se possível, a gente falasse um pouquinho sobre isso, que para mim, ao lado da pauta de saúde, é o ponto de virada na cidade de São Luís. Interessante. Saldanha. Muito bem, candidato, eu queria falar o seguinte, eu queria perguntar para o senhor a questão de dados. O senhor fala no seu plano em incluir indicadores sociais de faixa etária, classe, gênero, raça, etnia, para embasar estudos, planos, projetos. E eu fiquei curioso de dentro do governo, me parece que a prefeitura, então, será que se tem esses dados, por exemplo, deficiente físico, moradia, defasagem de moradia, será que a gente sabe onde precisa exatamente de casa, para além da educação, que é o número mais geral, e até saúde, mas esses dados, será que a gente conhece o morador da ilha de São Luís, de fato o governo tem esse raio-x? A gente conhece, inclusive, o Instituto de Cidadania Empresarial. Eu tive a satisfação de assinar uma carta compromisso por cidades sustentáveis na semana passada. Eles têm um relatório de 2017 de mais de 300 páginas, inclusive, que tem todos esses indicadores. Tem dizendo até as áreas onde você tem mais pessoas com deficiência na cidade de São Luís. Extremamente detalhado. Eles já estão providenciando o relatório de 2019, 2020. A pandemia atrapalhou um pouco, já era inclusive para estar concluído, e pode ter certeza, vai ser um parceiro para trazer isso sem custo para a prefeitura. E nós vamos utilizar muito isso na assistência social, na saúde, na educação, que são áreas prioritárias do nosso governo. Adalberto Júnior. Essa parte de trânsito, candidato, o senhor fala em subsidiar parte da tarifa. Né? Como o senhor vai fazer isso? Queria que o senhor falasse também sobre ciclovia e ciclofaixa. Falou que vai dar em um corredor, mas aí competir com ciclofaixa, fazendo uma cidade que tem avenidas extremamente estreitas, que já tem os pontos de passagem de ônibus, enfim, vai ficar complicado. Só que não estão arrebentadas também. Adalberto, ele é muito bom nas perguntas que ele faz, porque ele joga o critério que a gente precisa ter nas coisas. Você pode perceber no nosso plano de governo que a gente não faz nenhuma delimitação de onde a gente vai fazer. Nós temos um ponto de partida, por exemplo, na questão das ciclovias, que são 20 quilômetros de ciclovias mesmo aqui. O candidato Felipe Clã disse no último debate que eram 31, mas ele não sabe a diferença de ciclovia de fato dedicada para ciclofaixa
dentro da perspectiva do transporte. Então, a gente vai precisar aumentar. Só que quanto é que custa uma ciclovia? Custa de 150 mil a 250 mil reais o quilômetro. Nós precisaremos, não é só pegar e pintar a faixinha que nem o Duarte Júnior pegou uma ideia minha que foi apresentada no ano passado, ele copiou esse ano e tentou vender como dele. Não é só colocar aquilo ali, a gente tem que fazer estudo mesmo, direcional, a gente tem que saber se aquele bairro, se ele tem ciclista que justifique aquela demanda. Então, os 6 primeiros meses nossos, ano que vem na prefeitura, são de projetos. A gente precisa fazer estudo. A gente tem que parar aqui em São Luís de fazer obra sem estudo de viabilidade e de impacto, porque a gente não pode jogar dinheiro no lixo. Você não aguenta mais pagar imposto. Você não aguenta mais tributação nessa cidade. Você não aguenta mais desrespeito com o seu dinheiro. Voltando aqui a uma coisa que a Adalberto perguntou, quando eu digo fazer pregão eletrônico na Secretaria de Saúde. Hoje a gente só faz contrato emergencial. E isso encarece, sabe por quê? Porque o pregão eletrônico ele reduz pelo menos 10% na hora de licitar, mas geralmente dá mais do que 15%, Marcos. Então, a gente consegue economizar por ano, brincando, uns 10 milhões de reais. Com isso, eu faço pelo menos 40 quilômetros de ciclovia na cidade. Essa visão integrativa de uma cidade que é vista transversalmente, em que todos os seus eixos se encontram, que a gente quer levar para São Luís. E é isso que eles têm medo. Os adversários têm medo desse nosso crescimento, porque eles sabem que a gente vai fazer uma cidade governando para as pessoas, com os melhores projetos, com as melhores ideias, respeitando o seu dinheiro. E não a sanha por dinheiro dos aliados que são tão intensos e tão numerosos nesse momento. Felipe Clã, sua vez de perguntar. Você começou o outro bloco, termina esse. Vamos nós. Então, candidato, eu queria ver o seu olhar de gestor para a questão da violência contra a mulher e a violência sexual contra a criança e adolescente, que no seu grande número acontece dentro de casa, ao redor de casa. Como é que trabalhar essa retaguarda? Como cuidar dessas mulheres? Como cuidar dessas crianças que a cada dia aumenta os índices policiais, podemos dizer assim? Felipe, eu sou uma vítima da violência dentro de casa, doméstica. O meu pai, eu com 10 anos de idade, no dia 14 de novembro de 1990, chamei a polícia para retirar o meu pai de casa porque ele estava agredindo a minha mãe, dizendo na porta da minha casa que ia matar minha mãe, eu com 10 anos de idade. Então eu sei como é que funciona o problema da violência e estudamos muito para chegar até aqui e apresentar um programa como o programa de apoio à primeira infância, que ele é um programa de apoio à primeira infância, mas que ele olha a mãe, a mulher, de maneira integral também. Por quê? Porque quando a gente começa a fazer um grande programa que vai transferir até R$200 de renda por família com criança de 0 a 6 anos, e a gente leva essa coisa para o território dos CRAs e CREAs, para fazerem esses cadastros, esses acompanhamentos, leva para o posto de saúde, leva para a escola a possibilidade dessa assistência mais integrada, a gente vai conseguir ter uma rede de proteção. Por quê? Porque a mulher vai estar mais livre para poder abrir o coração dela para quem for eventualmente que faça assistência social. A criança vai ter a sua mudança de comportamento muito mais detectável, ela vai ser mais aparente e a gente vai conseguir mapear melhor isso. Então, um programa como esse, o Programa de Apoio à Primeira Infância, o PAP, ele é um programa que é uma reconciliação da cidade de São Luís com as pessoas, a dívida histórica que essa cidade tem com as pessoas. Dentro de um estado que, quando aboliu-se a escravidão, nós tínhamos 52% da nossa população antes escrava. Ela se tornou desempregada um dia depois de ser aceita a abolição da escravatura aqui no Maranhão. Gosto muito dessa comparação. Aproveitando esse tema, candidato, o que o senhor projeta para resolver o problema dos moradores de rua? Entre estes, aquelas pessoas vítimas do crack, que é uma droga extremamente nociva para a vida e para a qualidade de vida, não só dos usuários, mas de toda a população, uma vez que ele, enquanto ele circula no meio social, causa um impacto muito grande. E isso tem alguma coisa a ver com o seu projeto está dentro do seu projeto de moradia? Só para ressaltar esse detalhe, nós vimos agora durante a pandemia que as pessoas não conseguiam ficar dentro de casa porque às vezes uma casa de 1, 2 cômodos abrigam 12, 14 pessoas.
Eu tive a oportunidade de ver, Geraldo, isso aí, principalmente nas nossas andanças durante a questão do PAP, da construção dele. Situações como a Portelinha, a favela que tem ali, tem uma Portelinha do lado de São Francisco, mas tem aqui a do lado da Liberdade também, que chama de Portelinha. Nós vimos situações com 8, 9 pessoas, clã, dentro de um ambiente que não devia ter 8 metros quadrados aquilo ali. Gente em que o principal acidente com as crianças é criança ser mordida por rato, que tem aquelas pequenas pontes tão estreitas que às vezes as crianças caem brincando no meio do lixo lá embaixo. São Luís ainda é uma cidade de grandes desigualdades. Nós temos um déficit habitacional aqui gigantesco. Nós temos uma dívida de regularização fundiária também gigantesca na cidade. Pessoas que moram nas suas casas as suas vidas todas e ao final não têm a dignidade da certeza de saber se aquele imóvel vai ser uma herança para os seus filhos. E aí a gente precisa caminhar justamente nesse caminho da regularização. Mas voltando à questão do crack que você falou, crack é uma droga que claramente surge em cidades mais pobres. Quanto maior a pobreza, maior a incidência, a presença do crack. E como é que a gente ataca isso? A gente ataca isso de várias frentes. Frente da saúde, frente de assistência social, frente da moradia, frente de um processo educacional diferente do que a gente tem hoje em São Luís, onde de cada 10 crianças que concluem ensino fundamental, só 2 sabem fazer conta direito. Nós estamos colocando 80% das nossas crianças ao final do ensino fundamental para não saberem o que é uma conta básica, uma operação de matemática básica. E isso faz muita falta na vida. Isso explica porque a nossa gente tem tanta dificuldade para quando tem um emprego que exige a qualificação, ela ocupar aquele posto de trabalho e não vir uma pessoa de fora do Maranhão para ocupar o lugar que tem que ser dela. E nós vamos começar a construir essa cidade. Eu jamais terei a pretensão de dizer que vou resolver o problema de São Luís, todos os problemas em 4 ou 8 anos. Nós precisamos pelo menos de 20 anos de boas prefeituras com essa visão que nós temos para a cidade. Então a hora de começar é no dia 15 de novembro de 2020, votando em Inglésio 90. Temos 2 minutos. Alguém quer interceder? Parece que a fronteira do Paraguai, aproveitando essa questão das famílias, a fronteira do Paraguai foi fechada por causa do Covid, né? Dessa segunda leva. Não sei nem se nós saímos da primeira no Brasil. O senhor acha que vamos ter sim a segunda onda? A segunda onda, onde ela tem passado, não tem sido tão intensa quanto a primeira. O Brasil sustentou por vários meses seguidos mais de 1.000 óbitos por dia. Hoje, o último boletim que teve, eu tive a oportunidade de ver agora pela manhã na Folha de São Paulo, estava em torno de 237 óbitos nas últimas 24 horas. O que é que isso quer dizer? Que nós estamos com a doença reduzindo. Nós já estamos com a transmissão da doença aqui no Maranhão abaixo de 1 há bastante tempo. Mas a gente não pode baixar a guarda. Nós temos que fazer o mínimo. Claro que já é o momento de nós começarmos a retomada das atividades, mas a gente não pode exagerar, a gente não pode pensar que nós já estamos numa realidade pós-Covid, que não é isso que está acontecendo. Inclusive, o pós-Covid, esse pós-Covid agudo que a gente teve aqui, vai ser a tônica de 2021. E 2021 é tudo que os outros candidatos não estão falando para você. Estão tentando pintar na tua cabeça, na tua mente, uma cidade que vai ter muitos recursos e que não vai ter problemas. Estão tentando pintar uma cidade que vão fazer um monte de escolas e creches, mas que passou um ano sem aula e que no ano que vem vai ser tempo de organizar a sala de aula, para que cada criança tenha 1 metro de distância, para que cada criança, professor merendeiro ou auxiliar de educação, use uma máscara de tripla face que tem que ser trocada a cada 4 horas. Você acha que isso vai ser fácil? A gente colocar álcool gel em todas as salas, se a gente não tem hoje sabão no nosso ensino fundamental nas nossas escolas? Não se deixe ser enganado, não deixe que os apenas 16 segundos que eles me permitiram ter na propaganda, porque eles pensavam que eu viria para a eleição para bater em candidato lá em cima, e eu jamais faria isso, porque eu não fui educado para isso. Eu não estudei numa boa escola, eu não passei em primeiro lugar geral na UFMA, em doutorado, antes dos 30 anos, me formei em bacharel em Direito a todo custo agora, sendo deputado, pai de família, médico, tudo isso
para chegar aqui e envergonhar toda a minha história, e principalmente a minha família. Eu jamais aceitaria isso. E eles nos deixaram esses 16 segundos porque eles perceberam que a gente jamais cumpriria um papel como esse e agora tentam, pesquisa após pesquisa, nos zerar, para fazer você acreditar que você tem que votar no menos pior, porque são todos ruins para São Luís, serão todos bons para os grupos políticos, mas nenhum será bom para você. Não existe voto útil em primeiro turno. Vote em quem as propostas te agradam. Acompanhe nossas redes sociais, acesse o nosso plano de governo em iglesia90.com.br e conheça as melhores propostas para São Luís a partir do ano que vem, para você ter os 4 anos que São Luís nunca teve a partir de 2021. Intervalo, voltamos já já para a conclusão da sabatina. De volta aqui com as sabatinas Guará. Hoje recebemos o candidato Iglesio Moisés. Vamos começar hoje democraticamente, que ainda não começou. Marcos Saldanha, começa você, Marcos. Candidato, a gente tem um problema gravíssimo que diz respeito ao maior patrimônio nosso, que é o centro histórico. No meu ponto de vista, o Maranhão ainda não conseguiu, a cidade de São Luís não criar a sensação de pertencimento. Eu até vejo, acho bom quando se tenta fazer com que os casarões vão para as empresas para ser usados. Mas eu me incomodo com a ideia de não ter vida, não ter morador, não ter família. E isso tem a ver também com a ideia de famílias que viviam no centro da cidade no século XIX, início do século XX, foi todo mundo indo para longe e o centro foi ficando abandonado. Como é que o senhor vê esse problema e qual a sua visão para ajudar a resolver? Primeiro, restituindo a vocação do centro histórico. O que tem sido feito por parte da Prefeitura, do Governo do Estado, está claramente errada a estratégia. Programas como o Nosso Centro, que foram feitos pelo candidato do PCdoB na eleição, Habitar Centro, são programas que eles não respeitam a lógica do centro histórico. O que é a vocação de todo centro histórico brasileiro? Cultura, gastronomia. Eu desafio qualquer um que me assiste agora a ir no centro histórico domingo e ver quantas pessoas saem das suas casas para almoçar no centro histórico. O governo do estado criou uma ilusão de chamados casarões tech. Eles querem levar tecnologia para uma área que tem dificuldade de energia elétrica, que tem uma rede de energia elétrica que ainda é muito ruim, não tem os serviços básicos, a questão de estacionamento funciona de uma maneira muito deficitária. A prefeitura acompanha essa falta de entendimento do que é o centro histórico e a única lei de incentivo que a gente tem de ISS para o centro histórico é uma lei de startup, de empresas de tecnologia, que são empresas pequenas e que geram pouquíssimos empregos. É muito mais fácil você ter um restaurante que gere 30, 40 empregos locais, mão de obra local, do que uma empresa de tecnologia numa cidade, como eu já falei, que as nossas crianças não sabem matemática. Ou seja, a gente está se esforçando para gerar emprego para a gente de fora aqui. Então, seja parte da concepção que está errada. Questão da moradia, processo de gentrificação. A gente se acostumou com a questão do centro histórico a expulsar as pessoas que historicamente moram lá. O maior projeto habitacional para o centro histórico se chama Casa de Porta e Janela, que hoje praticamente não tem mais. As pessoas têm medo de morar ali. Tem medo de morar ali por questão de segurança, por questão de falta de vídeo monitoramento. São coisas que nós, obviamente, vamos fazer quando chegarmos na prefeitura, porque barato. Nós temos aqui em São Luís 106 mil pontos de iluminação pública, só 5 mil são de LED. Olha o caminho que a gente tem a percorrer para ter uma iluminação de maior potência e custo reduzido pela metade. Nós pagamos 5 milhões de reais por mês de conta de energia elétrica aqui em São Luís ainda. Então, claramente está equivocada a estratégia. O centro histórico precisa ir na contramão do que é feito hoje e avançar como atividades culturais, gastronômicas e fortalecer a ocupação daqueles prédios. Mas fortalecer a ocupação de maneira séria, não achar que vai dar um incentivo para uma empresa e ela vai colocar aquela reforma de um casarão, que no mínimo, do menor deles, para fazer uma besteirinha, custa 350 mil reais. A média, em torno de R$1 milhão para você colocar um casarão ali com condições de oferecer segurança para o empreendimento. Quantos empreendimentos irão investir R$1 milhão para se manter ali
para trocar isso por compensação tributária. Dentro do pilar econômico, para uma empresa se instalar, o que é o primeiro ponto a considerar? Proximidade com o mercado consumidor. A nossa dificuldade é grande porque a cidade tem mais de metade da população ganhando até um salário. Então não tem mercado consumidor forte. Qual que é o próximo ponto que a gente tem aqui? Infraestrutura. Nossas vias públicas são ruins, nossa estrutura de transporte e mobilidade é muito ruim, a nossa telefonia é péssima, a gente não consegue fazer uma ligação por uma chamada de WhatsApp porque cai o tempo todo. Qual a empresa que quer se instalar numa cidade que não tem infraestrutura adequada para negócios? E por último, que é o incentivo fiscal. Então eles estão começando a fazer a política aqui de valorização do centro histórico da cidade às avessas, pelo que é menos importante. O que a empresa menos está preocupada é com o incentivo de ISS. Sabe por quê? Porque a empresa não guarda o ISS para ela não paga para ela empurra para você no preço do produto. Então eles não têm preocupação nenhuma. Então quando você vê São Luís com contas de supermercado mais caras do que bem aí em Teresina, uma feira muito mais cara, um colégio muito mais caro, é porque a gente faz ao contrário. A gente quer dar incentivo fiscal e no final não faz o papel, o dever de casa, que é uma prefeitura que dá a infraestrutura, que gera um ambiente de negócio seguro para que o empresariado queira investir, e isso acontece, por exemplo, até mesmo numa pessoa que mora na cidade olímpica e não tem a titularidade da sua casa. Você, Felipe, investiria na sua casa, na cidade olímpica, para fazer um pequeno salão de beleza ou uma padaria, se você não tem certeza se aquela casa é sua? Quando você sabe que ela é sua, primeira coisa que acontece, quando regulariza a habitação, ela aumenta 1/3 o valor. Isso não sou eu que estou dizendo, é o Instituto Polis. Pode procurar no relatório, no último relatório que eles fizeram. Então, o imóvel aumenta 1/3. Você quer investir, você sente o desejo de investir no seu comércio. E, além de tudo, você dá a sua casa de garantia para um financiamento que vai te dar a oportunidade de fazer um negócio. Prefeitura tem que fazer o quê? Criar as condições, dar a regularização, a titularidade da terra e facilitar, da terra ou do imóvel, e facilitar o ambiente de negócios, sempre como uma agência facilitadora, não dando, como tem candidato que vai dar bolsa meio ambiente, bolsa para desemprego, bolsa para criança. Teve o candidato do Brandão, o Duarte Júnior, disse que vai dar agora auxílio emergencial, depois que o governo federal parar de pagar, ele vai continuar. Ele se esquece que São Luís, de 2019 para 2020, ficou devendo 468 milhões de reais de restos a pagar. Isso sem contar o que não foi escrito em restos a pagar, que vai entrar como despesas de exercícios anteriores, que isso é maquiagem de contabilidade, porque o cenário fiscal de São Luís, ele é muito ruim ainda. Nós precisamos caminhar no sentido de aumentar a arrecadação da cidade, fazendo justiça fiscal, e aí sim, caminhar numa cidade que seja melhor para todos, mais inclusiva, que faça as obras. A gente sabe fazer, estudamos, não decoramos como eles estão desesperados aí, todo o tempo tentando nos reduzir nas pesquisas para a gente não participar dos debates. Mas São Luís vai conhecer a verdade que, graças a Deus, a gente está tendo espaços democráticos como esse aqui na TV Guará e, acima de tudo, a internet para mostrar a realidade para a população. E o debate aqui é com todo mundo também. Felipe Clã. Então, candidato, vamos falar sobre proteção de comunidades, né? O senhor tem aqui dentro do seu projeto, a qual eu li e reli, né, algumas e muitas vezes, como todos os candidatos, implementar os centros de referência regionalizados de esporte e lazer. Eu recordo, candidato, que antigamente em São Luís se trabalhava muito as ruas, praças, se dava cesta de basquete, bola, e a turma fazia a festa e unia e protegia a comunidade. Como é que o senhor pensa em descentralizar esse processo? Nós vamos começar pela escola, que é o mais barato que precisa. As escolas, elas vão funcionar como estruturas acessórias nisso, através da construção de pequenos anexos. A gente não precisa mais de 2 salas numa situação como essa, muitas vezes, para que a estrutura funcione. Então, o custo é muito mais baixo do que, por exemplo, o Neto Evangelista está dizendo aí que vai fazer 6 grandes centros comunitários, esportivos e de paz, como em Medellín, na Colômbia. Primeira coisa, Medellín não fez centro esportivo, é só centro de cultura e paz. O prefeito, após o grande acordão que eles fizeram com o narcotráfico, eles começaram a fazer uma limpeza da cidade e esses centros comunitários. Cada centro desse não vai sair por menos do que 6 milhões de reais, uma construção. Basta você pegar o preço de uma construção de metro quadrado
como essa, e você vai ter que, primeiro, saber que não vai ter o recurso em 2021 e 2022. Segundo, que você precisa localizar o terreno. Mas já disseram que vão fazer 6 grandes centros esportivos, culturais. A visão que a gente tem para o esporte, para o lazer, para a cultura, no curto prazo, para dar certo, é da descentralização. Descentralização através da ocupação das próprias ruas, em contato com as comunidades, os conselhos de bairro. A gente vai fazer uma ação para fechar ruas dos bairros nos finais de semana, para que as pessoas possam fazer as suas atividades ao ar livre. Fortalecer o esporte amador, aproveitando as estruturas das quadras das escolas. A gente tem poucas, mas a gente tem como começar. Depois a gente vai fazendo por áreas de maior vulnerabilidade. É por isso que vem aquele teu mapa tão importante que tu perguntaste. Iglesias, como é que tu vais fazer? Eu vou sempre começar pelas áreas de maior vulnerabilidade. Não é porque eu moro ali na Ponta da Areia que eu vou começar por lá. Eu vou começar onde estiver maior desigualdade de São Luís. Porque se eu tiver R$10 para investir, eu vou começar investindo em quem mais precisa na cidade, porque esse é o único caminho possível. A cidade, não pense que você que mora num bairro melhor, Coama, na Ponta do Farol, ganha alguma coisa com a cidade desigual. Se a gente conseguir reduzir a desigualdade na cidade de São Luís, nós vamos melhorar para todas as pessoas. A gente vai construir uma cidade mais humana, mais segura, que olhe cada pessoa como que ela de fato é, a verdadeira São Luís. Adalberto, tem 2 minutos e meio para uma pergunta e resposta junto, então faça uma pergunta fácil. Puxar pela parte de cultura, que a gente não falou muito, Isso, né? Eu boa. falou sobre 300 grupos beneficiados, 400 pontos de cultura, qual vai ser o critério, e algum tempinho, se tiver, para falar sobre falta de placas. A gente não tem placas de sinalização turística. 2 minutos. Olha, vou começar ao contrário pelo que é mais fácil, que é a placa. A placa a gente não vai ter nesse custo, porque esse custo vai para iniciativa privada. É a parceria mais barata que tem. Você coloca a fotinha da placa, o indicativo, a rede social da empresa. Hoje essa economia da internet ela é muito forte e vai ser a fonte de captação. Não vou gastar um centavo com isso ano que vem. Em relação à cultura, democratização plena. Inclusive a minha proposta é, dentro do que a gente tem de grupos cadastrados hoje na cultura, nós fazemos uma eleição com uma lista tríplice para que eu, a partir de 1º de janeiro de 2021, concluído o resultado dessa eleição, nós possamos escolher o próximo secretário de cultura de São Luís com base num processo democrático, com quem sabe, com quem faz a cultura. A principal reclamação do fazedor de cultura, daquele que fica sem receber 3 a 6 meses pela Prefeitura de São Luís hoje, porque entregaram para o PT a Secretaria de Cultura e a incompetência tem sido reiterada, a insatisfação cada vez maior, nós vamos conseguir fazer um processo democrático que, de fato, vá ter transparência para que os recursos da cultura, que não são tantos, sejam, de fato, divididos entre todas as pessoas. Sabe o que é a maior tristeza de quem faz cultura aqui em São Luís? Ela vê que aquela pessoa que é o cupincha do secretário, ela tem acesso a um grande recurso e ela não tem nada. Ela preferia ter um pouquinho, desde que fosse aquele pouquinho para todos. A insatisfação é a insatisfação da injustiça que você, fazedor de cultura em São Luís, sente todos os dias. É a insatisfação da falta de acesso que você tem, de não ser recebido pelo secretário, de não ter um projeto seu aprovado na secretaria. É a insatisfação de você que faz infraestrutura de São Luís, todo ano vê a mesma empresa fazendo a passarela do samba, sem qualquer tipo de possibilidade de mudança, porque há um compromisso para fazer todo ano a mesma empresa. Isso que a cultura está farta, desse beneficiamento, e isso acaba em 1º de janeiro de 2021, com o Iglesias 90, prefeito de São Luís. Candidato, quero agradecer e dizer que o senhor tem 2 minutos agora para falar o que quiser. A nossa caminhada pela prefeitura, ela passa por 3 palavras-chave. A primeira é a do preparo. Eu estudo, tenho 40 anos de idade e nessa caminhada eu pude me graduar médico e depois bacharel em Direito, e nisso aprofundar os meus estudos sobre a cidade de São Luís e te dizer que me considero pronto, não como que está em primeiro lugar nas pesquisas, que ele está só com conversa, pronto para cuidar da cidade de São Luís. Por quê? Porque a gente caminhou ouvindo pessoas. De nada adiantaria ter toda essa jornada acadêmica se isso não tivesse sido impregnado de sentimentos e visões
a partir da vida das outras pessoas, da vida dos vulneráveis, da vida dos invisíveis, da vida das pessoas que precisam ser valorizadas, dos servidores que estão há 8 anos sem perspectiva de valorização, seja por aumento ou melhora do ambiente de trabalho. Projeto, a segunda palavra. Nós construímos o maior plano de governo que São Luís já teve em todas as suas eleições nos últimos 20 anos na cidade. Tivemos a oportunidade de levantar esses documentos. Fizemos um programa de governo sério, focado na realidade, que cabe no orçamento da cidade de São Luís. Diferente dos outros candidatos, que o mais barato custa R$1 bilhão, que ele sabe que a cidade não tem esse recurso. 1 bilhão só para iniciar, não é para... só, fora o custeio, eles sabem que não vai ter. Então, nós temos projeto, mas o principal, nós temos propósito de alguém que se indigna com que essa cidade tenha a melhorar, que se indigna com crianças saindo da escola do ensino fundamental sem saber fazer uma conta de matemática ou sem saber escrever o próprio nome, uma palavra tão simples, muitas vezes direito. Propósito que me faz enfrentar as tentativas de me invisibilizarem, de me tornar invisível no debate, tentando fazer acreditar que nós estamos aqui. E sim, nós estamos aqui e nós iremos vencer em 15 de novembro. A cidade vai vencer, a São Luís de verdade, votando em Iglesias 90. Muito obrigado. Obrigado, candidato Iglesio Moisés. Obrigado, Marcos Saldanha, Adalberto Júnior, Felipe Clã, toda a nossa equipe técnica. E obrigado a você, cidadão, a você, eleitor, que acredita e prestigia a TV Guará com a sua atenção. Esta sabatina e todo o movimento que a TV Guará faz dentro do sistema político eleitoral que nós temos é uma tentativa de mostrar a cada um de vocês como é, o que pensa e o que pretende cada candidato. Aqui todo mundo tem espaço e todo mundo tem o mesmo tempo. A TV Guará, assim como você, quer uma cidade melhor e quer um povo mais feliz. Quer justiça. Sempre estaremos prontos para colocar às claras tudo o que ocorre. Às vezes é mais fácil, às vezes é mais difícil, mas a verdade, ela sempre surge. Obrigado pela audiência novamente. Vamos começar essa semana com muita fé, com muita luta, porque coragem não nos falta. Um abraço a todos e até amanhã, quando recebemos aqui o candidato Bira do Pindaré.